versículo na Bíblia que eu, desde criança, me habituei a ouvir muitas vezes, porque antigamente, quando alguém mudava de cidade, ia morar para outra cidade, enfim, normalmente mandava-se uma carta de recomendação, não é? Com aquela pessoa para a comunidade cristã da outra cidade, para uma igreja local da outra cidade, e normalmente enviava sempre um versículo da Bíblia. Então, esse versículo invariavelmente era 1 Coríntios 15:58. Era o versículo que sempre se enviava, então habituei-me a ouvir esse versículo muitas vezes desde criança. E o versículo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fala na obra do Senhor, quem faz a obra é o obreiro, é o servo. E depois diz, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então logo a partir daqui nós temos apenas uma certeza. Os servos, aqueles que servem, têm apenas uma certeza. É que o seu trabalho nunca é em vão. Amém? Se você serve na portaria, como assistente, na cafetaria, no louvor, nos ministérios com crianças, seja o que for que você faça para Deus, e só podemos servir a Deus, como eu tenho dito aqui milhões de vezes, servindo as pessoas. É a única forma que temos para servir a Deus, é servir as pessoas. Se você serve com o coração de servo, você sabe que o seu trabalho nunca é em vão. Eu tinha aqui um pastor que trabalhava comigo nos jovens há muitos anos atrás, e uma certa vez ele veio ter comigo, muito frustrado. Ele dizia, eu olho para o ministério desta pessoa, na área dos grupos familiares, e está a bombar, não sei o quê. Eu olho para o ministério, não sei o quê, está a bombar. E eu com os jovens, eu falo com as pessoas, mas as coisas não andam e tal, e coisa, uma certa frustração. E eu fiz questão de lhe explicar que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. A gente pode não ver o fruto logo. A gente pode não se aperceber de nada de muito especial que esteja a acontecer. Mas o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. É a única certeza que nós temos. A única. Não temos mais nenhuma. Podemos não ter paga nenhuma. As pessoas podem não nos reconhecer como nós achamos que se calhar tínhamos direito. As pessoas podem até... Podemos até ter a sensação que as pessoas nem ligam nenhuma àquilo que nós estamos a fazer, mas quando nós fazemos para Deus, o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Porque o trabalho que fazemos para Deus não é um trabalho para ser visível. Não é há trabalhos, naturalmente, que são mais visíveis pela sua natureza, mas o trabalho em si, o objetivo, a nossa motivação, não é que as pessoas vejam, não é que as pessoas saibam. Quantas igrejas não estão de pé por causa de algumas pessoas que são profundamente discretas, não aparecem em público, não sobem ao púlpito, não cantam, não tocam, não pregam, mas elas oram a sério pela igreja, pelas famílias da igreja, pela liderança da igreja. Quantas pessoas, quantas igrejas não estão de pé por causa disso? Então o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Diga comigo, o meu trabalho, o meu serviço, nunca é vão no Senhor. Neste domingo das missões, eu gostava de refletir sobre alguns modelos bíblicos de servo, daquele que serve, o servo. E vamos começar por um primeiro, que é um modelo complicado, que é o modelo angélico, o modelo dos anjos. Eles são servos de Deus. Diz lá em Hebreus capítulo 1, e qual dos anjos disse jamais... E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo, que é estrado dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir? Para quê? Para servir, são servos. Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então este modelo dos anjos é um modelo de um servo que louva e adora a Deus nas alturas, embora sirva os seres humanos. São servos de Deus para ministrar, para servir em favor dos que hão de herdar a salvação.
Só que tem um porém. Nós não somos anjos. Nós somos seres humanos. Somos de carne e osso. Estamos no mundo. A nossa natureza e a nossa função não é como a dos anjos. É uma natureza e uma função diferentes. Portanto, vamos baixar à terra. Há pessoas que acham que para servir a Deus tem que ser uma espécie de anjos. Só lhes falta as asinhas atrás das costas. Mas não, nós somos seres humanos. Somos pessoas de carne e osso. Fazemos asneiras. Dizemos coisas que não devíamos e depois nos arrependemos. Fazemos coisas que não devíamos e depois nos arrependemos. Erramos. Temos o direito de errar. Amém? Porquê? Porque somos seres humanos. E estamos sujeitos à condição humana de todo o ser humano. E a Bíblia diz que o único ser humano que pisou esta terra e que nunca pecou e em cuja boca nunca se achou engano foi quem? Foi Jesus. Então, nós não somos anjos. Então, o modelo do anjo, do servo anjo, não serve para nós. Vamos pensar agora noutro modelo mais humano. O modelo de Pedro, o modelo de Simão Pedro. O modelo de Simão Pedro é um modelo de servo que influencia os outros e transforma vidas, levando-os a conhecer e a servir Deus. Pedro, após ser transformado por Jesus, tornou-se um instrumento para levar o Evangelho. Ele percorreu a nação de Israel, não apenas na Judeia, mas lá para o norte também, para levar a palavra, para cumprir o ministério, para espalhar a boa nova da salvação. Foi isso que ele fez. Era um ser muito humano. Pedro era uma pessoa muito humana. E aquilo que os irmãos estão a fazer, aquilo que esta igreja está a fazer, e algumas famílias também, irmãos, estão a fazer ao apadrinhar uma criança lá no orfanato cristão no Bangladesh. Crianças que são da casta dos intocáveis, ou seja, da casta mais baixa daquele sistema de castas horrível que existe na Índia, em toda aquela região do Golfo de Bengala, onde se enquadra também o Bangladesh. Pessoas que não têm direito a ter uma terra, um pedaço de terra, não podem semear, não podem ter criação e, portanto, têm que vender o seu trabalho a outros. Os pobres dos mais pobres, ou os mais pobres dos pobres, de um país muito pobre chamado Bangladesh. Aquilo que os irmãos estão a fazer é investir na vida dessas crianças. Estão a investir para que eles possam ir à escola, para que eles possam ter educação cristã, para que eles aprendam a conhecer o amor de Deus. E é um investimento que os irmãos estão a fazer em cada uma destas crianças é inestimável, porque é um investimento para a eternidade. Para a eternidade. Há dias um casal que estão a apadrinhar uma criança, uma menina, pediram uma fotografia mais recente e ela já está mais crescida, já está quase uma adolescente. E de facto é uma alegria nós podemos investir na vida de pessoas, especialmente crianças, que é na altura em que elas são mais, absorvem mais aquilo que nós passamos, é na sua infância, é quando nós podemos exercer uma influência maior. E eles têm aquele casal de pastores que são naturais do Bangladesh, que têm uma igreja também e que estão a cuidar daquelas crianças. Então, o modelo de servo de Simão Pedro significa não apenas uma pessoa que prega a palavra, é também uma pessoa que contribui, uma pessoa que ora, uma pessoa que está a pedir a Deus e a fazer o que pode e o que está na sua mão para abençoar. Mas o modelo de Simão Pedro tem uma outra característica muito interessante. É o modelo do servo que cai, mas que se levanta logo a seguir. Pedro negou Jesus, lá no pátio do sumo sacerdote, por 3 vezes. Não uma, não duas, 3 vezes. Negou Jesus, mas depois arrependeu-se e chorou amargamente. Aquilo que nós temos a fazer quando caímos é levantar-nos. Não é? É levantar-nos. Se alguém cai e fica caído, é porque quer, não é porque não possa levantar-se. Vamos lá assumir as nossas responsabilidades. Se eu caí, eu só tenho que fazer uma coisa: dizer de mim para comigo, como diz o outro, dizer que burro que eu fui, que asneira que eu fiz. Então agora vou-me levantar, eu vou me arrepender, eu estou arrependido e vou mudar a minha vida.
Foi isso que Pedro fez. E por isso ele foi um servo de Deus muito, muito, muito abençoado. Um pilar da igreja daqueles dias. Tremendo. Mas acontece que nem todos têm a oportunidade de se arrepender. E eu vou contar aqui uma história que foi contada aqui no sítio onde eu estou mesmo, neste lugar, há décadas atrás. E que eu já partilhei aqui com a igreja em tempos. Foi contada por uma equipa de missionários do Peru que viviam nesta altura em Inglaterra e tinham um grupo de folclore andino, folclore da região dos Andes, peruano, e com as roupas e tal, e aqueles instrumentos, aquela flauta dos tubos, flauta de pão e tal, aquela música típica, e eles andavam pela Europa com aquela música, mas depois para pregar o Evangelho. Então eles contaram que na altura havia um grupo terrorista chamado Tupamaru, acho eu, de inspiração maoísta, com o qual o governo do Peru estava a ter muitos problemas. Eles tinham uma parte significativa da região, portanto, do Peru, sob o seu domínio. O exército do Peru não conseguia resolver a situação. Então, nas montanhas, naquelas pequenas aldeias das montanhas, o que acontecia era que o exército chegava, reunia a população, os aldeãos, e dizia: olha, vocês tomem atenção, se os terroristas vierem aqui, vocês têm que nos comunicar logo, porque senão nós vimos aqui e matamos a todos. Só que depois, 2 semanas depois, vinham os terroristas e diziam: olha, reuniam a população e diziam: olha, vocês ficam a saber uma coisa, ninguém pode saber que nós estivemos aqui, muito menos o exército. Portanto, se nós descobrimos que vocês contaram ao exército que nós estivemos aqui, nós vimos cá e matamos a todos. Então eles estavam entre a espada e a parede. Num fim de tarde, já tinha caído a noite, eles estavam numa cabana, uma espécie de capela, a igreja reunida, os crentes reunidos no seu culto, e de repente alguém deu um pontapé na porta e entrou um grupo de guerrilheiros. O comandante com uma metralhadora em punho, e foi lá até à frente, interrompeu o culto e virou-se para as pessoas e falou e disse: olha, eu tenho uma coisa que preciso fazer antes de irmos embora. Eu quero que vocês todos agarrem na vossa Bíblia, deitem a Bíblia, atirem a Bíblia ao chão e pisem a Bíblia e reneguem o nome de Jesus. Se vocês não fizerem isso, nós vamos matá-los. Ficou um ambiente cortar à faca. E o comandante insistiu e assim aconteceu. E começou a ver uma pessoa muito timidamente, lá pôs a sua Bíblia no chão e pulou em cima da Bíblia, pôs os pés em cima da Bíblia, e o comandante disse: renegas o nome de Jesus? Sim, eu renego o nome de Jesus. Ok, podes ir para o teu lugar. Mais alguém? Meia dúzia deles, muito poucos fizeram isso. E o comandante voltou a insistir: vocês ouviram o que eu disse? Quem não fizer aquilo que eu disse vai ser morto logo a seguir. E os guerrilheiros estavam a cercar a casa. Porém, quando mais ninguém se chegou à frente, o comandante disse: então agora saem todos lá para fora, encostam-se naquele muro. De um lado, aqueles que vieram aqui, pisaram as Bíblias e renegaram o nome de Cristo, e do outro lado, os outros que não fizeram. E nós vamos resolver a situação. Então eles lá foram, e o comandante pôs os homens com as espingardas prontas a disparar e disse: estavam todos encostados ao muro, meia dúzia deles de um lado e a maioria do outro. Ele disse: olha, aquilo que vai acontecer aqui é o seguinte: vocês que renegaram, que traíram o nome de Jesus, não são dignos da minha confiança. Porque se vocês traíram Jesus, muito mais facilmente nos vão trair e vão nos entregar ao exército.
Por isso, nós vamos poupar a vida daqueles que não traíram, porque são pessoas sérias e de compromisso, e quem vai morrer são vocês. Executaram-nos. Então nem sempre nós temos a oportunidade de nos arrependermos, digamos, da asneira que fizemos. Mas Pedro fê-lo. Pedro caiu, mas levantou-se. Porque um erro não define uma pessoa. Agora vamos para o outro modelo. O modelo de Judas. Judas Iscariotes. Judas é um modelo do servo que não tem visão do reino. Tudo leva a crer que Judas estava muito enganado em relação a Jesus. Ele achava que ele era o Messias, de acordo com o prometido nos profetas, mas ele pensava que o Messias vinha fazer uma revolução. E na cabeça de Judas estava ainda muito presente, tinha acontecido há pouco tempo atrás, muito presente a história dos Macabeus, que foram alguns judeus, uma família de judeus que fez uma revolta e conseguiu tomar o poder, e durante uns 60 anos, uma coisa assim, durante algumas décadas, conseguiram restaurar a soberania da nação de Israel, até que depois os romanos vieram e acabaram com a brincadeira, e pronto. Então, na cabeça de Judas Iscariotes, ele estava à espera de uma revolução ao estilo dos Macabeus, uma revolução que Jesus viria trazer. E quando ele viu Jesus entrar em Jerusalém, sentado num jumentinho, em vez de sentado num garboso cavalo branco, ele percebeu, não, eu apostei no cavalo errado. Eu fiz a asneira. Então, quando assim acontece, o inimigo das nossas almas começa-nos a minar. E houve um momento em que forçou uma entrada. A Bíblia diz que Judas abriu a porta ao diabo. E foi quando ele então acabou por dizer perdido por 100, perdido por 1000, e foi ter com os sacerdotes, e os sacerdotes ofereceram-lhe dinheiro para ele dizer quem era Jesus, e ele recebeu aquelas 30 moedas de prata e traiu Jesus. Então, ele não tinha visão do reino. Ele não compreendia o que era o reino de Deus, que não é um reino físico, é um reino espiritual. Não compreendeu o que Jesus tinha vindo fazer. Ele não tinha noção do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Judas Iscariotes é também outro modelo de servo. É um modelo de servo que busca primeiro os seus interesses. Porque diz que ele roubava nas ofertas. Roubava nas ofertas. As pessoas davam ofertas para que Jesus e os apóstolos pudessem andar terra em terra a proclamar a boa nova do reino, e ele de vez em quando ia tirando e tal, não sei o quê, tinha das ofertas. Às vezes também há pessoas que supostamente andam com Jesus e andam a roubar os outros. Não é? Há situações aí de alguns ditos pastores em Portugal que exploram os imigrantes que chegam de muitas maneiras muito feias. Percebe? E, no entanto, dizem que são pastores. Cuidado. A Bíblia diz, Jesus ensinou que é pelos frutos que conhecemos as pessoas. É pelos frutos. Não é pelo patuá, é pelos frutos. Mas, sobretudo, para mim, Judas Iscariotes é um modelo do servo que cai e já não se levanta. Ao contrário de Pedro. Aliás, a grande diferença fundamental que eu vejo entre Pedro e Judas é que Pedro caiu e levantou-se, e Judas caiu e não se conseguiu levantar. E por isso cada um teve um destino muito diferente. Mas vamos pensar também no modelo de Moisés. É um outro modelo. Um modelo de perseverança. Levou a obra até ao fim. O homem que só não entrou na terra de Canaã porque tinha fustigado a rocha contra as instruções que Jesus tinha dado. Mas foi alguém que levou a obra a meio. O povo de Israel podia ter demorado para aí 2 a 3 semanas a atravessar o deserto do Sinai, desde a saída do Egito até entrar na terra de Canaã, mas andou às voltas 40 anos. Porquê? Porque aquela geração era uma geração de murmuradores e acabou por morrer no deserto. E o próprio Moisés, por causa da história da rocha, ele ficou no alto do Monte Nebo, à vista da terra de Canaã, e depois, mas não chegou lá. Mas ele terminou a obra até ao fim, a obra que Deus lhe tinha proposto. Perseverança. Moisés é também um modelo de humildade. Quando Jesus foi ter com ele junto à sarça que ardia e não se consumia,
ele achava-se incapaz para libertar o povo do Egito, para liderar esse movimento. Ele achava-se incapaz, ele deu todas as desculpas, ele realmente, eu creio que ele realmente sentia-se muito incapaz, porque ele sabia que tinha fugido do Egito com medo de ser preso, por causa daquilo que tinha feito. Então, ele ficou traumatizado, ele não queria voltar ao Egito. Já há 40 anos que ele estava fora do Egito, ele não queria voltar ao Egito. Mas foi ele que Deus usou. Um homem humilde. Alguns hoje acham-se a última batata do pacote. São os melhores. São os artistas. Não é? Não. Modelo de humildade. Modelo de paciência. Ele suportou a murmuração, a infidelidade do povo no deserto. Por exemplo, na história das serpentes que surgiram, que eram mortíferas, ele foi interceder junto a Deus por aquele povo, apesar daquele povo não merecer, porque era um povo de murmuradores, de rebeldes, de coração de rebeldia. Mas ele foi interceder: Deus, isto é o teu povo, tem misericórdia. E então Deus disse o que é que ele tinha que fazer para que o povo fosse salvo. E assim aconteceu. Murmuração, infidelidade. Um modelo de paciência. Um líder que teve paciência para aturar aquele povo devia ter uma estátua. Alguns hoje não suportam o mais pequenino reparo. Né? Alguns hoje são tão... alguns líderes hoje são feitos de porcelana. Não suportam qualquer pequeno reparo. Mas ele suportou tudo, porque ele sabia a quem servia. Ele servia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ele sabia. Ele sabia o encontro que tinha tido com Deus. Ele sabia isso. Ele não tinha dúvidas. Mas ele é também um modelo de intercessão em favor do povo quando pecava contra Deus. E sabe, o servo ora por aquele que serve. Se nós servimos a Deus, servindo as pessoas, nós devemos orar para as pessoas a quem servimos. Amém, irmãos? Devemos orar pelas pessoas a quem servimos, porque isso é interceder diante de Deus por aquele povo. E revela que nós servimos as pessoas não por qualquer interesse ou posição, mas porque as amamos. Porque sabemos que Deus as ama também. Mas depois temos o modelo de Jesus, que é o modelo do servo perfeito, caracterizado pela obediência ao Pai e a humildade ao servir os outros. Ele diz a Bíblia que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? É claro, você pode dizer: bom, mas eu não sou Jesus. Jesus também era homem, mas era Deus também. Ok, mas nós somos chamados a imitá-lo enquanto homem. Nós somos chamados, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Nós podemos inspirar em Moisés, em Pedro, podemos inspirar em muitos outros pessoas que nos inspiram nas Escrituras, mas Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo. Mas o versículo de onde partimos diz: sede firmes e constantes, irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu, aqui há umas semanas atrás, partilhei com os irmãos numa sexta-feira no cenáculo, porque é que algumas razões pelas quais nós não somos abundantes na obra do Senhor. Porque ser abundante não é servir, não é fazer os mínimos. Não é? Deus propôs-nos, lá em João, Jesus diz que nos daria vida e vida com abundância. Este é o propósito de Deus, dar-nos vida com abundância. Amém? Então, nós, ao servirmos a Deus, servindo as pessoas, devemos servir também com abundância. É aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios. E eu vou falar de 4 razões porque acho que, por vezes, temos dificuldade em servir com abundância. A primeira é a falta de foco. Nós somos crentes em Deus, não somos crentes no pastor A, pastor B, na pessoa A, na pessoa B, no irmão A, na irmã B. Somos crentes em Deus. Amém? É em Deus que nós temos a nossa expectativa. E se nós tivermos a nossa expectativa colocada em Deus, nós não nos decepcionamos com este ou aquele irmão, com esta ou aquela pessoa, que poderá falhar, porque é um ser humano. Não, nós não vamos decepcionar na nossa fé, podemos decepcionar com a pessoa, mas não nos decepcionamos na nossa fé. Amém? Porque a nossa fé está em Deus e Deus não falha. Sabe porque é que os hebreus andaram 40 anos no deserto?
às voltas, porque eles perderam o foco no destino. O destino era Canaã. Eles saíram do Egito para quê? Para irem para Canaã, a terra prometida a Abraão e à sua descendência. Eles perderam-se no meio do caminho. Perderam-se. Ouça, irmão, o seu foco é a nossa Canaã. O meu foco tem que ser a vida eterna na presença de Deus. Esse é o meu foco. Até lá eu estou aqui no deserto do Sinai, no nosso Sinai. Estamos a caminhar por aqui e por ali, às vezes com dificuldades, com lutas, não é? Mas o meu foco não pode deixar de estar lá. A partir do momento em que o meu foco deixar de estar na nossa Canaã celestial, na vida eterna com Deus, eu vou meter os pés pelas mãos, vou me embaralhar todo e vou ter montes de problemas. Então, por vezes, por falta de foco no nosso serviço, nós não servimos com abundância. Amém? Se você serve a Deus, é chamado a servir com abundância. Outras vezes é por má gestão do tempo. Há um versículo lá em Isaías 55:2 que diz: porque ganhais o dinheiro, gastais o dinheiro, agora ponha aqui em vez de dinheiro, ponha tempo, porque gastais o tempo naquilo que não é pão. E o produto do vosso trabalho, e agora ponha aqui o tempo que Deus vos deu, naquilo que não pode satisfazer. Quantas pessoas há aí a gastar o dinheiro, o produto do seu trabalho, a torrar dinheiro em coisas que não os podem satisfazer a sua alma. Mas o problema é que nós fazemos às vezes isso também com o nosso tempo. Não é só com o nosso dinheiro, é com o nosso tempo. Má gestão do tempo. Quando nós gerimos mal o tempo, nós estamos a desperdiçar um bem precioso que estamos a perder constantemente e que nunca mais vamos recuperar. O dinheiro perde-se aqui e ganha-se ali, mas o tempo perde-se e nunca se ganha. Porque o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Nós não ficamos propriamente mais novos, não é? Nós não podemos recuar 5 horas num dia. Não. O relógio está sempre a andar. As coisas estão sempre a acontecer. O tempo é um bem precioso que nós muitas vezes desprezamos. Então, quando nós gerimos mal o tempo, não podemos servir a Deus com abundância. Isso significa que nós temos que ser pontuais. Nós temos que cumprir as coisas que é suposto que nós cumprimos, que as pessoas que dependem de nós estão à espera que nós possamos. Ouça, uma vez eu tive uma conferência de liderança, que houve uma pessoa que me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Se eu chegar a uma reunião com 60 pessoas e chegar 1 minuto atrasado, você diz assim, 1 minuto, que é isso não é nada. Até na universidade até há aquela coisa do atraso académico, que é 15 minutos. 1 minuto atrasado, eu acabei de roubar 1 hora àquelas pessoas. 1 minuto a cada um. Já pensou? 1 minuto a cada um faz 1 hora. Então, o tempo é uma coisa que não se recupera. E se nós gerimos mal o nosso tempo, nós não podemos servir com abundância. Outras vezes, por inversão das prioridades. É a luta entre o que se gosta de fazer e o que faz falta fazer, o que é preciso fazer. Muitas vezes nós temos mais tendência para fazer aquilo que gostamos e deixamos para trás aquilo que é preciso fazer. Não está ao contrário. Temos as prioridades invertidas e quando invertemos as nossas prioridades, o que é que acontece? Não somos capazes de servir com abundância. E finalmente, por medo de errar. Se tu tens medo de errar, nunca vais fazer nada na vida. Tinha um amigo meu, que é talvez a pessoa que eu conheço portuguesa, que eu conheço que escreve melhor. Tem um português fantástico. É aquela pessoa andou uma vida inteira, ele é bem mais velho que eu, andou a vida inteira, nunca foi capaz de escrever um livro. E ele tinha coisas para dizer, ele é uma pessoa culta, inteligente, um irmão na fé, mas era um homem muito perfeccionista e então, quando é assim, a pessoa escreve e depois volta a estar a rever e risca e volta a escrever e depois no dia seguinte vai outra vez e risca e nunca mais faz nada. Então, quando temos medo de errar, nunca fazemos nada na vida. Agora há uma coisa,
Nós podemos fazer a coisa certa 1 milhão de vezes, mas se falharmos uma única vez, as pessoas vão nos cobrar um único erro. Eu tenho um pequeno vídeo que gostava que vocês vissem agora, passado numa sala de aula. 9 vezes 1, 7. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. E assim seguiu até finalizar a tabuada. Quando ela acabou, ela olhou para os alunos e todos estavam rindo dela, porque a primeira conta ela escreveu errado. E aí, a professora começou a falar. Eu escrevi a primeira conta errada de propósito, porque eu queria que vocês aprendessem uma lição de vida mais importante do que matemática. Eu queria que vocês aprendessem que do jeito que vocês acabaram de me tratar, é exatamente como a vida vai tratar vocês. Como vocês podem ver, eu escrevi a conta certa 9 vezes e eu errei apenas uma vez. Vocês ignoraram todos os meus acertos e riram do meu único erro. O mundo não vai aplaudir você. O mundo muitas vezes não vai aplaudir você por acertar tantas vezes, mas se for um erro, eles vão todos apontar esse erro. Isto não é uma lição de matemática, como ela disse, é uma lição de vida. Então, se nós servimos a Deus com medo de errar, então é melhor nós mudarmos a nossa atitude, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós somos seres humanos. O que é que fazemos quando erramos? Corrigimos. Claro, ela não errou, ela errou de propósito. Foi propositado. Mas quando nós erramos, não fazemos de propósito. Enfim, falhamos, alguma coisa falhou. Só temos que nos arrepender e reverter a nossa posição. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não me lembro quem é que disse isto, mas é uma frase muito conhecida. Quem não vive para servir, não serve para viver. Porquê? Porque o sentido da vida tem a ver com o serviço aos outros. Se nós não servirmos as outras pessoas, a nossa vida não tem sentido. Amém? Há pessoas que enchem-se de dinheiro, não querem servir ninguém, e depois acabam sozinhos, doentes, infelizes. Porquê? Porque nunca se habituaram a servir os outros. A sua vida não tem sentido. Não tem sentido. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Este é o sentido de comunidade. O nosso serviço a Deus, quando é feito de coração, com foco e sem medo de errar, nunca é vão, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E agora vou aparecer aqui umas frases e eu gostava que vocês repetissem como eu vou dizer. Todos ao mesmo. Sirvamos o Senhor. Outra vez. Sirvamos o Senhor com abundância de vontade e prazer. Sirvamos o Senhor com o foco certo. Sirvamos o Senhor gerindo o nosso tempo com sabedoria. Sirvamos o Senhor com as prioridades certas. Sirvamos o Senhor sem medo de errar. O Senhor merece o nosso serviço e o mundo precisa dele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos tens chamado ao teu reino, Senhor. E nos tens chamado, Senhor, também para sermos servos, para sermos ministros desta causa, para podermos servir os outros, servindo-te a ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a ter os nossos olhos postos nos bons exemplos dos teus filhos e filhas do passado. Ajuda-nos a olhar para Jesus, ó Pai, como o nosso modelo do servo perfeito, Senhor, para que nos possamos inspirar nele e servindo-te, ó Pai, servir aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos e o nosso próximo. Faz desta igreja uma igreja de servos cada vez mais, Pai, que servem uns aos outros, servem o mundo, servem o próximo, servindo-te a ti, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.